Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa, você já me conhece. E nós estamos aqui nos preparando aí para fazer provas de língua portuguesa da Banca Souza Andrade. Eu já tenho outros dois vídeos. Cada vídeo eu respondo 10 questões de língua portuguesa da Banca Souza Andrade, tá? 10 questões porque é o número de questões de língua portuguesa que cai aí na sua prova, tá? De língua portuguesa. E essa prova que eu vou responder agora, essas 10 questões, foi de uma prova fresquinha, tá? Uma prova aí de 2023. Então eu já te peço que você se inscreva no canal, para me dar esse apoio aí, que você dê o seu like, mande suas dúvidas, comente. Se você gostar da aula, comenta aí a aula, diz, professor, muito bom, gostei. Isso tudo incentiva a gente a continuar esse trabalho. Certo, pessoal? Então nós vamos resolver aqui essas questões e aí funciona da seguinte maneira. Eu vou colocar a questão, vou te dar... Você pode pausar o vídeo, tentar responder e depois eu respondo junto com você e faço ali uma breve explicação sobre a questão, tá? Tranquilo? Então, língua portuguesa em questões, Banca Souza Andrade. Vamos lá. A gente tem um texto aqui, ó. O interessante da Banca Souza Andrade é que normalmente ela coloca um texto e esse texto aí vai servir para você responder quase todas as questões, tá? Isso é bem interessante. Você não vai ter vários textos para lê-los, tá? Vamos lá. O que pensa a Folha? É o texto. Teoria e prática. Ensino integral em São Paulo é meritório, mas deve considerar desigualdades sociais. Olha só. Vamos lá. Consenso entre especialistas, a educação integral traz benefícios duradouros na vida do aluno. Pode dobrar a proficiência ao longo do ensino médio, reforça taxas de aprovação e conclusão, inclusive adiante na universidade, e já no mercado de trabalho, impactar diretamente nas remunerações. A jornada ampliada na rede pública é determinação do Plano Nacional de Educação desde 2013, mas ainda caminha passos lentos no Brasil. O formato é regra entre os países que apresentam os melhores desempenhos educacionais. No estado de São Paulo, a prática avançou essencialmente nos últimos 4 anos. Eram 417 escolas em 2019 e no ano que vem serão 2.311 ou 45% de toda a rede. Continuando aí o texto. Em que se pesem os esforços do governo paulista, a implantação evidencia assodamento. O que é assodamento? Pressa, tá? Precipitação. E inobservância de critérios e particularidades. Então, para ele aqui, apesar dos esforços do Estado de São Paulo, né, para a implantação, existe aí um assodamento, uma pressa, uma precipitação e uma inobservância a critérios particulares. Tá? Por que isso? Um exemplo é a Diretoria de Ensino de Fernandópolis, que abrange 16 municípios, e primeira do estado a ter 100% das escolas no modelo. Reportagem da Folha mostrou que muitos jovens do ensino médio precisam trabalhar para ajudar nas contas de casa. Sem opção de meio período e para não abandonar os estudos, fazem jornadas extenuantes de 18 horas diárias, sendo obrigados a viajar até mais de 40 quilômetros para frequentar aulas noturnas em cidades vizinhas. Não há dúvidas de que mais horas na escola podem proporcionar ganhos significativos. Tal processo, entretanto, não pode ser imposto sem a opção de turnos parciais ou, se necessário, algum suporte financeiro sob risco de aprofundar desigualdades e a evasão escolar. Folha de São Paulo, tá? Essa aqui é a opinião aí da Folha de São Paulo. Vamos às questões? Você pode voltar, reler o texto, pode pausar aqui nessa questão e responder. Pause o vídeo e tente responder. Vamos lá. Na visão do jornal, Estado de São Paulo não considerou, olha só, não considerou as desigualdades sociais na implantação da educação integral. Qual parágrafo, olha só, qual parágrafo apresenta um argumento que comprove que o governo de São Paulo não considerou as desigualdades sociais? Qual é o parágrafo aí que faz isso? Gente, a resposta aqui, se você colocou aí, já viu, é o sexto parágrafo, a letra B. Vamos voltar lá. Primeiro vamos conferir, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele diz aqui, ó, houve assodamento e inobservância dos critérios em relação às particularidades, certo? Aí ele diz, ó, reportagem da Folha mostrou que muitos jovens do ensino médio precisam trabalhar para ajudar nas contas de casa, sem opção de meio período para não abandonar. Então é aqui que ele coloca um argumento que comprova que o governo não considerou as desigualdades sociais, tá? É aqui. Tranquilo, pessoal? Sexto parágrafo aí, que é a resposta da primeira questão. Certo? Vamos então à próxima. Você pode pausar, responder e depois soltar o vídeo. O problema, ou seja, a causa, né? O problema apontado pelo jornal, embora não tire o mérito do governo paulista, foi suscitado pelo ou pelas, né? O quê? Ou seja, tem mérito do governo de São Paulo, mas o problema, qual foi a causa disso, né? Qual foi a causa? Eu até falei para vocês lá atrás, ó. Foi isso aqui, ó. Foi o assodamento, ou seja, a pressa, a inobservância, a pressa, né? A precipitação e a inobservância de critérios e particularidades, certo? Então, nesse caso aqui, a nossa resposta vai ser aqui, ó. Você precisaria saber o que significa assodamento, né? Então, é isso, ó. Pressa e falta de critérios do Estado. Então, é a letra C, a resposta da nossa segunda. Foi isso que, de certa forma, foi suscitado aí o problema apontado pelo governo federal para essa questão de não ter observado as desigualdades sociais. Foi essa pressa e essa inobservância, tá? Tranquilo? Ok? Vamos lá. Terceira questão. Terceira questão você pode parar e tentar responder. O trecho que reafirma o parecer dos especialistas aludidos, ou seja, mencionados no primeiro parágrafo ou seja, qual é o trecho aqui que reafirma, certo, o parecer dos especialistas no primeiro parágrafo. Vamos lá, vamos voltar ao texto, você pode voltar no texto, ó. Consciência entre especialistas, a educação integral traz benefícios duradouros na vida do aluno. Pode dobrar a proficiência ao longo do ensino médio, reforçar taxas de aprovação e conclusão, inclusive adiante na universidade e já no mercado de trabalho, impactar diretamente nas remunerações. Então aqui, ó, ele quer saber qual é o trecho que reafirma o parecer dos especialistas. A resposta aqui, gente, ó, é a letra A. Não há dúvidas de que mais horas na escola podem proporcionar ganhos significativos. Ou seja, esse aqui é o trecho que reafirma aquilo que está lá no primeiro parágrafo, parecer dos especialistas. Tá? A jornada ampliada na rede é determinação do plano? Não. Um exemplo é a diretoria? Não, isso aqui é um exemplo. Sem opção de meio período? Não. Tal processo, entretanto, não pode ser imposto sem a opção de turno. Isso não é o parecer. O parecer deles é isso aqui, ó, que não há dúvidas de que mais horas na escola podem proporcionar ganhos significativos. Esse é o parecer dos especialistas. E ele diz isso, tá? Quarta questão. Considere a oração a seguir extraída do terceiro parágrafo, tá? Para responder às questões 4 e 5. Vamos lá. Foi extraída do terceiro parágrafo. Qual é a questão aqui? No estado de São Paulo, tá? Vamos lá. Aqui, ó. No estado de São Paulo, tá? Vamos lá, voltando lá. No estado de São Paulo, a prática avançou essencialmente nos últimos 4 anos. A Sousandrade, melhor dizendo, ela ama essas questões de coesão referencial. Ela ama te perguntar, a palavra tal refere-se a qual outra palavra? Retoma que palavra no texto. Então, estude isso, tá? O termo a prática, tá bem aqui, ó, a prática, tá? A prática avançou essencialmente nos últimos 4 anos. Ele pergunta, o termo a prática retoma a seguinte expressão do texto. E aí, que prática é essa? Vamos voltar lá no texto para a gente ver? Ó. Vamos lá? A jornada ampliada na rede pública, apesar de ele estar perguntando algo, olha só, que está
Ó, no terceiro parágrafo, essa palavra está se referindo a algo que está no parágrafo anterior. Nós vamos ver lá, tá? Vamos voltar. A jornada ampliada na rede pública é determinação do Plano Nacional de Educação desde 2013, mas ainda caminha a passos lentos no Brasil. O formato é regra entre os países que apresentam os melhores desempenhos educacionais. No estado de São Paulo, a prática, que prática, gente? A prática da jornada ampliada. Então, jornada ampliada é que se refere, tá? Então, aqui, ó, a nossa resposta vai ser a letra D. Espero que você tenha acertado aí. Letra D, acertou? Comenta aí depois. Professor Cristiano, acertei 10 das 10, 9 das 10, 8 das 10. Você pode aí fazer o seu comentário mandando para mim, tá? Até para eu saber se você está aprendendo. Tranquilo? Assim como sua dúvida, as suas dúvidas também. Tranquilo? Vamos lá. Bem interessante aqui gramática, ó, gramática pura, transitividade verbal. Vamos já ver o que é isso de forma bem simples, tá? O núcleo do predicado é o verbo avançou. Tá bem aqui, gente, ó? A prática avançou, tá? O núcleo do predicado é o verbo avançou, que nessa oração é classificado como transitivo indireto, transitivo direto, verbo intransitivo, bitransitivo ou é um verbo de ligação. Nós vamos já ver, tá? Então, esse verbo aqui, gente, antes da gente responder, vamos ver aqui rapidinho o que é isso, tá? Então, predicação verbal, tá? O que é isso? O que é um verbo? O que são verbos intransitivos? São verbos que não dependem, não precisam de complemento. Por exemplo, nossas encomendas chegaram cedo. Eu posso tirar o cedo daqui e dizer, ó, nossas encomendas chegaram. Esse verbo aqui é um VI, verbo intransitivo. As plantas morreram. Não precisa de complemento, verbo intransitivo. Já verbos transitivos diretos são o quê? São verbos cuja relação com seu complemento é construída de modo direto, ou seja, sem a presença de preposições. Verbo transitivo são verbos que precisam de complemento. É direto porque não tem uma preposição ligando o verbo ao seu complemento. Então, a gente chama de verbo transitivo direto o verbo que precisa de complemento sem a preposição. Ó, João trazia o quê? Suas ferramentas. Verbo transitivo direto. Nós adotamos os cães. Verbo transitivo direto. Adotamos o quê? Os cães. Lembrando que suas ferramentas e os cães funcionam como objetos diretos. Se o verbo é transitivo direto, quem completa esse verbo, a gente chama de objeto. No caso, é direto porque não tem preposição. Se o verbo é transitivo direto, o objeto vai ser direto. Verbos transitivos indiretos são verbos que agora precisam de complemento, no entanto, tem ali uma preposição ligando, tá? O verbo ao seu complemento. Por exemplo, os filhos obedecem aos pais. Aqui o a preposição, tá? Deixa eu ver se eu tiro aqui. O a preposição, mas o os aqui, artigo definido. Tá bem aqui, ó. Obedece ao quê? Os pais. Ansiava pelo, ó, a preposição aqui de novo, ó, por mais o novo dia. Crê, quem crê, que crê em alguma coisa. A preposição em aqui, né, que em mais a forma na, certo? Preciso de dinheiro, preciso. Verbo aí precisa de complemento, verbo transitivo. De quê? De dinheiro. Verbo transitivo indireto. Por quê? Porque eu tenho uma preposição ali, o de, ligando o verbo precisar ao seu complemento dinheiro. Certo? E o objeto, a gente chama de objeto indireto. Quem completa o verbo transitivo indireto é um objeto indireto. Tá? E por último não, né? Ainda tem um verbo de ligação. Ainda tem esse mais o verbo de ligação. São aqueles verbos que precisam de dois complementos, que a gente chama de verbos bitransitivos, ou transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Que são verbos que precisam aí de dois complementos. Como, por exemplo, Dona Rosa oferecia o quê? Refeições. Ela oferecia o quê? Refeições. A quem? Aos pobres. Então, ó, ela oferecia verbo transitivo direto e indireto. Oferecia refeições é o objeto direto. Aos pobres é o objeto indireto. Então, a gente chama de verbos bitransitivos ou transitivos direto e indireto. Próximo. O professor ensinou. Quem ensina alguma coisa. O quê? A matéria. Objeto direto. Aos alunos. Objeto direto. Então, esse verbo ensinou aqui é um verbo
transitivo direto e indireto, porque precisa de dois complementos, um direto e outro indireto. E por fim, verbo de ligação, que são verbos o quê? Que ligam uma característica ou um estado do sujeito, tá? Eles não transmitem ações. Normalmente são esses verbos aqui, ó, ser, estar, andar, ficar. Muito cuidado com esses verbos, porque em língua portuguesa você não pode analisar, sempre vai ser desse jeito. Sempre vai ser. Não, você tem que analisar o contexto. Porque às vezes o verbo, por exemplo, o verbo andar pode ser de ação ou pode ser um verbo também de ligação, tá? Muito cuidado com isso, certo? Ele anda rápido, um verbo que indica ação, nesse caso. Agora, se eu digo ele anda triste, agora já é um verbo de ligação. Então, muito cuidado com essas... eu vou gravar, vai ser sempre desse jeito. Em língua portuguesa, nem sempre tudo é do mesmo jeito. Você precisa analisar o contexto, tá? Então, Ana anda distraída, verbo de ligação. Marcela é muito estudiosa. Esse verbo ser aqui é de ligação. Eles continuam bagunceiros, verbo de ligação. Agora vamos responder a questão, né? Você já viu aí os tipos de verbo. Falei para vocês aqui dos 5. Você acertou se você colocou aí. Você pode até parar o vídeo agora, tentar responder. Mas você acertou se você colocou que é um verbo intransitivo, tá? Não precisa de complemento. O núcleo do predicado, ó, vamos lá, vamos voltar lá. No estado de São Paulo, a prática avançou, essencialmente nos últimos anos. Esse aqui, ó, não é complemento de verbo. É um verbo que não precisa de complemento, tá? Isso aqui está indicando uma circunstância nos últimos anos e tudo mais. Tem outra função aí sintática. Mas aqui é um verbo intransitivo, tá? Não precisa de complemento. Sexta questão, vamos lá, passando aqui a aula. Considere o período a seguir para responder as questões 6, 7 e 8. Reportagem da Folha mostrou que muitos jovens do ensino médio precisam trabalhar para ajudar nas contas da casa. E aqui essa questão ela vem falar de figuras de linguagem. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre figuras de linguagem, tá? E nesse caso aqui, não é um eufemismo, não é uma suavização, não tem ambiguidade, porque uma reportagem ali não permitiria. Não tem antítese, não tem palavra de sentidos opostos aqui. Não tem mistura de sensações, que é sinestesia. Então a gente vai aqui, ó, em metonímia, tá? Quando ele diz reportagem da Folha, né? Metonímia. Na verdade, um jornalista ali é aquela mistura ali das relações que tem na metonímia, tá? A figura de linguagem aí é metonímia. Letra B. Tem aula minha aqui sobre as figuras de linguagem. Você pode dar uma olhada para você entender melhor essa questão, tá? Reportagem da Folha mostrou, tá? Na verdade foi um jornalista, alguém que fez, alguém que pesquisou, mas como é da Folha de São Paulo, a gente coloca aqui o nome, né, do lugar, no lugar do repórter ou de quem produziu essas relações da metonímia. Sétima questão. A oração adverbial, ou seja, a oração que indica circunstâncias, nós temos 9, para ajudar nas contas da casa. Expressa ideia de quê? Olha só. Os jovens precisam trabalhar com qual finalidade? Para ajudar nas contas de casa. Essa é a circunstância. Então, essa oração adverbial, ela tem ideia de quê? De finalidade, que é a mesma coisa de objetivo. Letra E. Não é causa, não é adversidade, não é conformidade e não é comparação. Eu trouxe aqui um quadro, tá? Para que você possa ver aí, ó, as 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orações, né, os tipos das orações subordinadas adverbiais, que indicam circunstâncias. E aqui eu tenho as conjunções causais, as consecutivas, as conjunções consecutivas e alguns exemplos. Tá? Causais dão ideia de causa, consecutivas, ideia de consequências, comparativa de comparação, conformativa de conformidade com alguma coisa, concessiva de uma pequena oposição, algo que tenta ser impedido, mas não consegue. Condicional dá uma ideia de condição, proporcional uma proporção, finais, objetivo, finalidade, e temporais são aquelas que dão ideia de tempo, tá? Você pode dar uma olhada aí com mais calma e estudar mais sobre isso. Oitava questão, tá? Pare aí o vídeo e tente responder. Os termos preposicionados da folha, do ensino médio, e da casa tem a função sintática de quê aqui no texto? Tem a função sintática de quê? Essas palavras. E aí? Se você lembra, se você está me acompanhando, você já viu o vídeo número 2, não, número 1, primeiro que eu falo sobre isso. A resposta aqui, gente, é um adjunto adnominal.
tá? Eu já falei sobre isso aqui no vídeo número 1. Você pode voltar e ver sobre isso, tá? O que é uma adjunta adnominal aqui, segundo a gramática do Fernando Pestana? É um termo sintático que determina, restringe o sentido de um substantivo, caracterizando, ó, o primeiro dia, dia aqui é o substantivo, ó, o tá determinando o dia, por isso masculino. Primeiro tá aqui determinando o dia. De aula tá aqui caracterizando esse dia. Alunos, alguns, adjunta adnominal aqui, ó, alguns determinando alunos, estudiosos, caracterizando esses alunos. Então isso aqui funcionam como adjuntos adnominais. É a mesma coisa aqui, ó. Vou voltar aqui no texto, ó. Reportagem da Folha, jovens do ensino médio, certo? Contas da casa. Isso aqui funciona como adjuntos adnominais, tá? Adjuntos adnominais. Determina, restringe o sentido do substantivo que está caracterizando. Pode perceber aqui, ó, folha, ensino, casa. Tranquilo? Já vimos isso aqui, já tem aula sobre isso. Nona questão, tá? Nona questão, vamos lá. Nona questão. Consenso entre especialistas, a educação integral traz benefícios duradouros na vida dos alunos, certo? Pode dobrar a proficiência ao longo do ensino médio. Ele quer saber se a informação em destaque é endossada, ou seja, é corroborada, é confirmada, tá? É ratificada em qual trecho, gente? Em qual trecho que isso acontece? Pare aí o vídeo e tente responder. E se você respondeu que é a letra A, você acertou, tá? O que endossa isso? O formato é regra entre os países que apresentam os melhores desempenhos educacionais. Isso mostra que isso endossa essa informação de que pode dobrar a proficiência ao longo do ensino médio. Prova disso é que esse formato é regra entre países que têm os melhores desempenhos. Certo? Tranquilo? Isso endossa. 10ª questão. Lembrando, gente, que todas essas questões que eu faço para vocês, eu respondo todas antes, para trazer para vocês, eu analiso e acerto, viu? Vamos lá. O texto. O que pensa a Folha? Quanto ao gênero, olha só, estude gêneros textuais. Geralmente tem uma ou duas questões na Sousandrad. Eles perguntam para saber se você sabe acerca dos gêneros textuais. Ou seja, a função social daquele texto, tá? Esse texto que nós vimos. Gente, ele é um editorial, é a letra A. O editorial porque traz ali a opinião de um jornal acerca de um assunto. No caso ali, o assunto é ensino integral, tá? Tranquilo? E aí, você acertou quantas? Você conseguiu acertar as 10, 8, 9? Comenta aí para mim e diz quantas você acertou. Eu fico por aqui, tá aqui o meu Insta, você pode mandar sua pergunta, pode me seguir, pode comentar e principalmente se inscrever no canal. Até a próxima e forte abraço.